Ohayou, Bacaiaros! E aí galera de boa, bom dia, boa tarde e boa noite. Isso aqui mais como uma introdução de dois mangás aqui pra vocês. Os mangás que a gente vai estar falando é sobre o Hardcore Leveling Warrior e o Everlasting God of Sword. Esses dois mangás aqui que nós iremos falar são dois manhwas dessa vez. Então você pode esperar eles serem bem chamativos com as habilidades deles. O Hardcore Leveling aqui, entretanto, ele é incrível no sentido de percepção desse mundo, entre aspas, pela brutalidade de como ele segue a vida do nosso protagonista. Nosso protagonista se chama Hardcore Leveling Warrior. Sim, esse é o nome dele. Por quê? Essa história é baseada em um jogo. O jogo se chama Lucid Adventure. É um aplicativo de celular. Você conecta fones de ouvido, os seus fones de ouvido, e após isso você dorme e você entra no mundo do Lucid Adventure. Então, é uma história de aventura e ação e artes marciais e muitas lutas. O nosso protagonista, como você pode ver, esse cara aqui, Hardcore Leveling Warrior. E o que que ele, e o mas entenda uma coisa, o nosso protagonista, ele se fode muito, cara. Por quê? Esse jogo é tão impactante no mundo que ele faz grande parte da economia agora do mundo deles. E com isso, você pode ganhar muito dinheiro no jogo e transferir isso para dinheiro verdadeiro. Então, com isso, nosso protagonista que estava em dívida e precisava muito de dinheiro, ele foi em uma companhia para conseguir mais dinheiro e não conseguiu pagar de volta. Essas companhias conhecidas como loan sharks, né? Ou pessoas que são tipo mais da máfia, né? Que vão te ferrar por isso, com dívidas infinitas. E o nosso protagonista, como que começa aqui, você pode ver, ele está em um hotel, um lugar extremamente de luxo, né? Dizendo que eu sou foda, né? E etc. E ele vai comprar essa armadura aqui, nosso protagonista aí, sendo extremamente metido a besta, porque ele estava em dívida, mas eles deram uma opção pra ele: entra no jogo aqui, consiga dinheiro, ou senão você vai se ferrar. E olha só a sorte dele, o que acontece? Ele conseguiu o dinheiro dele, conseguiu muito dinheiro, como vocês podem ver, né? Múltiplas telas de computadores aí, celular de top de linha. Ele fala: eu quebrei o celular, consigo mais um. E além disso, você pode ver, cadê? Ele tem múltiplos carros aqui, não é não? E ele tem muito dinheiro. Mas isso é tudo ligado com a conta dele. E o que acontece? O que? Alguém, um Zé Ninguém, basicamente, vai e derrota ele. E ele, por ter conseguido dinheiro, entendo, ele é a pessoa mais forte desse mundo, do Lucid Adventure. Ele é o número um. Número um. E então ele é muito forte mesmo, comparado com. Mesmo com o número 2 comparado com ele. A diferença de força entre ele e o número 2 é gigantesca. E um Zé Ninguém vai e derrota ele. E quando você é derrotado e você morre, você perde tudo: dinheiro, itens. Ele literalmente voltou do zero. E com isso, com literalmente a conta do banco dele, porque ele é muito esperto e não veio de guardar um pouco de dinheiro, não. Ele fez o quê? Gastou tudo com o jogo e com coisas incrivelmente caras. E com isso ele voltou na estaca zero, sem dinheiro nenhum. E agora, para aquele trabalhando para aquela companhia, aquela máfia, ele perdeu tudo e voltou para basicamente escravidão novamente agora. E eles tratam, porque eles são a máfia, e nesse lugar eles tratam as pessoas que não têm dinheiro muito mal. Você vive num 4x4 com uma cama e uma privada. Eles te dão comida de vez em quando, e aquela comida tipo tudo em lata, tá ligado? E então essa foi disso aqui. Ele voltou para aquilo lá. Como? Não sei, mas pois fazer o que, né? E com isso, ele tem que começar tudo do zero, tudo de novo no jogo, pra evoluir o personagem dele. E
é aí que nossa história realmente começa, com ele voltando e tentando voltar a ser o melhor, ser o fodão, né? Esse é ele aí. E ele é uma pessoa muito foda. E com isso, a nossa história agora se baseia nesse Lucid Adventure, ele tentando conseguir o dinheiro dele de volta, mas o que a gente descobre depois é que esse Lucid Adventure é um Isekai. Isso mesmo, Isekai que está interligado com o nosso mundo. Então, então com isso, o nosso protagonista, o que ele, claro, né, ele vai se envolve com o, o, o neto do criador desse jogo, que ele que abriu a porta para esses dois mundos. E ele se envolve justo com esse neto. E aí ele se envolve com mais outras pessoas, uma garota chamada Sora, que é uma espadachim que ela gosta muito do Hardcore Leveling Warrior e ela é muito fã dele. E aí essa história é baseada nesses três, indo fazendo esses mundos, cada um querendo uma coisa. E aí você vê o Hardcore Leveling Warrior que precisa muito de dinheiro, o neto do criador desse mundo que é extremamente rico por ter criado esse mundo, ele é de uma família bilionária, né, ou trilionária até. E então ele tem muito dinheiro. Como é que eu esqueço o nome do cara? Ele é uma criança. Cadê? Talvez aqui no capítulo 5 apareça. Nope, é a resposta. Talvez aqui do 15. Caramba, como é que eu esqueço o nome dele, velho? Não. E com eles tendo, né? Porque são outros bilhões de pessoas jogando esse mundo também. E você pode. O sistema deles, desse jogo, é completamente diferente. Porque por ser um Isekai, os personagens têm uma vida também, não é? Os NPCs, entre aspas, eles realmente existem. Então, tem muitas coisas que acontecem. Isso aí é a Sora. Pois é. Bons... Cadê? Dark. Aí, obrigado. O mangá. Ou melhor dizendo, o nome do neto se chama Dark. E ele é um necromancer. Ele é um que usa black magic. E ele é uma criança. Ele, obviamente, por ser dessa família, você acharia que ele é snob. Ele é snob, mas ele não é tanto. Ele entende também de dificuldades por causa de ser uma família bilionária. E além disso, ele não é um filho legítimo. Então ele teve que sofrer com muitas coisas também na vida dele. Mas ele ainda assim tem dinheiro pra caramba. Mas essa história se baseia entre os três: Sora, Dark e o Hardcore Leveling Warrior. E aí, por que ele tá nessa história com esses dois, né? O Hardcore Leveling Warrior. O Dark e a Sora. O Dark em si, por causa que o Dark tem dinheiro e ele precisa de dinheiro rápido, então o Dark contratou o serviço do Hardcore Leveling Warrior pra ficar mais forte. Então ele tá sendo pago pelos serviços dele pra treinar ele e pra deixar o Dark muito mais forte rápido no jogo, por causa que o Dark tem rixa com a família dele também dentro do jogo, e a família dele é extremamente mais forte que ele, por causa que eles são muito mais velhos que o Dark, então eles tiveram muito mais tempo para jogar o jogo. E a Sora? Por que a Sora? A Sora tá ali por causa que ela só tá ali por basicamente. Eles conversaram e é isso aí. E tem muita explicação do porquê exatamente. Ela é fã do Hardcore Level Warrior e eles deixaram ela ficar lá e o Hardcore Level Warrior viu que ela podia ser uma ajuda, então foi isso basicamente. Mas a história se baseia neles, com cada um querendo alguma coisa, e depois nós descobrimos o que a Sora quer, né? E você fica muito ligado na história disso, por causa que tem a história desse mundo, do nosso mundo real, e tem a história do Lucid Adventure, que é um Isekai. E além disso, por ser dentro de um sonho, não é realmente um jogo, você sente tudo que tá ali. Então é incrível
essa parte de você misturar esses dois mundos dessa forma, não é? Então, mas isso aí é o primeiro mangá que nós vamos falar, do Hardcore Leveling Warrior, que é incrível as ações, lutas e o fator que o nosso protagonista, por ter sofrido e basicamente ser um escravo, as coisas que ele fala e faz no jogo e na vida real, o que tá realmente passando, e você vê como seria alguém, se você fosse escravo, entre aspas, de uma máfia, você vê isso também, como seria o tratamento de uma pessoa lá. Então vejam isso, tem 191 capítulos por enquanto, tá na segunda temporada e ainda está lançando, e é muito bom. Outro mangá que nós vamos falar aqui é o Everlasting God of Sword. Esse mangá aqui é sobre um espadachim que se chama de Shen Zhenyi. Ele é um mestre espadachim e ele era o melhor mestre espadachim do tempo dele, sendo muito jovem. Com 16 anos ele já era o melhor. Mas infelizmente ele teve uma luta contra um mestre que era também extremamente forte. Mesmo ele tendo ganhado a luta, ele infelizmente perdeu a sua habilidade de andar. E ele perdeu ainda suas artes marciais, nesse sentido que seria o manhwa, que são o ki, né? Ele perdeu o ki dele e, como eu disse, ele literalmente virou inútil, basicamente. E após um ano de ele ficando nesse estado de, né, ele foi extremamente desrespeitado agora por perder toda a força dele. O que é incrível, por ele ter todo mundo olhar pra ele e falar, caralho, que cara incrível. E depois disso, ele ganha, mesmo ele tendo ganhado a luta, eu tenho o tanto de desrespeito que eles tiveram por ele apenas em um ano. Mas ele volta, depois de um ano, ele volta com todas as forças possíveis, por causa que ele tem o quê? Muito conhecimento sobre artes marciais desse mundo e sobre a situação dele, como pode ajudar ele a sair dessa situação. E aí nós vemos a perspectiva dele de o que realmente é um mundo e o que são artes marciais, o que comparado a todo mundo, ele é tipo Einstein, cara. Você não faz a mínima ideia o que passa na cabeça dele, velho. E ele ensina, deixa eu mostrar pra vocês aqui a fotinha dele, eles estão explicando aqui o que ele era, quem ele era, e todo mundo agora como se pode dizer que é uma pena, né? Por ele ter sido incrível, mesmo ele tendo ganhado a luta, ele foi derrotado. E esse aí é o nosso protagonista, Shen Zhenyi. Como vocês podem ver, que ele na cadeira de rodas olhando pra lua. Só que agora, já mesmo no começo aqui, depois de um ano de tratamento, um assassino tenta matar ele. E olha só o que acontece com esse desgraçado aqui, velho. Quebrou a espada dele. E o mais doido ainda, que esse é brutal. Ele foi dividido no meio. Pois é. E então mesmo ele não estando com toda a força dele, que ele diz que pena, ele ainda é forte, ele é ainda muito mais forte que todo mundo. E você percebe, eles realmente mostram logo no começo, ele é mais forte que todo mundo. Mas tá entre aspas aí, porque o mundo que ele está, a terra de onde ele está, onde eles podem explorar, por causa que infelizmente o continente deles estavam em volta por um oceano infinito e uma névoa negra. E então eles não podiam explorar mais do que isso, porque todo mundo que estava nessa névoa nunca mais voltava. Então eles estão literalmente separados do mundo inteiro. Eles são, o continente deles chamados de Nine Hells, que seria 9 infernos. Pois é um nome bem interessante, né? E aí ele mostra de tipo como faz pra eles sair essa névoa negra. Ele retira essa névoa negra e o oceano por quebrar a lua. Aí como assim quebrar a lua? Pois é, a lua nesse sentido, ela é o que dá a energia de ki natural para os treinadores de artes marciais nesse mundo. E o que ele faz é por quebrar essa lua, só que essa lua é falsa no sentido de ela é como chama, um selamento desse mundo deles. Eles fizeram que colocaram o continente deles desse jeito há muitos anos atrás, alguns 200, 300 anos atrás. Colocou essa lua
falsa ali como selamento pra selar esse continente deles, por deixar um antepassado do nosso protagonista aqui, o Shenzhen, e fizeram ele pra ele não sair. E o único jeito pra ele sair fosse quebrar a lua, mas infelizmente o antepassado ele não conseguiu. E agora, muitos anos depois, o Shenzhen Yi agora consegue, o sucessor dele, consegue quebrar a lua, tirando o selamento e agora liberando o resto do mundo inteiro deles pra explorar. Só que ele tem uma vantagem que não é explicada até agora, porque ele tem tanto conhecimento, né, sobre o mundo. Mas aí você pensaria, talvez fosse reencarnação, mas mostra ele falando, não, ele realmente era meu antepassado, que você acharia que ele fosse o suposto avô, né, que eles dizem que dele, que foi 200 e poucos anos atrás, se não me engano. E aí eles falam, se eu não me engano, é o avô dele, não é? Ele é a reencarnação do avô agora e ele está no corpo dele. Mas ele fala, então, as falas que ele fala do avô dele é tipo, então ele não conseguiu isso e essas coisas. Então não é como se ele realmente tivesse a reencarnação. Então, não sabemos até agora como ele tem tanto conhecimento sobre o mundo afora dele mesmo, né? E além disso, como ele consegue evoluir e com tanta velocidade e rapidez para ser uma pessoa tão forte. Por exemplo, tem do 1 a 10 de artes marciais, de níveis. Mas aí depois disso tem o próximo que você vira na parte de superior e etc. Que tem um monte de nomes diferentes nos mangás. Mas mas pra ele fala, tipo, chegar no level 7, eu chego lá em 3 meses para as pessoas. Cheguei lá em 3 meses, tá ligado? Quando eu tinha 3 anos. Nada difícil. Aí foi um pouquinho mais difícil depois disso chegar passando do 8, do 9 do 10. Aí ele tá no 10 por enquanto, porque você tem que estar no rank 10 aí pra você ter quebrado a lua 10. Então ele chegou no 10 com apenas 17 anos de idade. O que é incrível, porque normalmente pessoas que têm 40, 50, 60 anos ou mais estão a maior parte deles estão no level 7 e não conseguem sair. Então, como vocês podem ver, ele é muito forte mesmo. E além disso, mesmo indo pro mundo, abrindo o continente novo, o novo, né, que ele fala, normalmente as pessoas de rank 10 e rank 9, eles trabalham como guardas. Aí ele fala, pera aí, deixa eu lutar contra aquele maluco ali que tá rank 17, velho, eu tô level 10. Tipo, você tá tipo, o quê? Então, infelizmente tem um pouco de senso de força, é um pouco zoado, por você não saber o que é forte e o que não é, porque você não encontra até agora um oponente que é realmente forte, que fez alguma coisa contra ele, né? Então você não consegue estabilizar uma fundação de o que é forte e o que é fraco, porque tudo que parece que é forte é fraco pra ele, então você tá tipo, mas você lê isso aqui, os 92 capítulos extremamente rápidos, e ainda ele tá lançando esses mangás e você vai amar a história desse, por causa que é um overpowered que também é bom porque você quer teorizar em reencarnação, porque parece muito, velho, mas como é que ele conseguiu esses conhecimentos, o que ele conseguiu fazer isso aqui, o que ele vai fazer agora, o que mais temos pra explorar nesse mundo, porque até agora que a gente viu é uma pequena parte desse mundo incrível. E além disso, foi grandes nomes que ele lançou no começo, depois que ele quebrou a lua falsa. Ele colocou ainda grandes nomes que ainda não apareceram até agora. E pessoas que eram fortes agora já estão fracas. O que é forte para esse cara? O que vai colocar um desafio para o nosso protagonista? E você quer saber mais sobre essa história e o que vai acontecer. Então, eu recomendo muito esses dois mangás para vocês. O Everlasting God of Sword e o Hardcore Leveling War. Se vocês querem ver uma história incrível, incrível mesmo, e sobre mundo real, e o que realmente pode acontecer, ganância, o que dinheiro realmente faz com as pessoas, sentido de maluquice, veja Hardcore Leveling Warrior. São 191 capítulos, você vai demorar um tempo pra você ler tudo e compensa demais. Assim que você começar a ler, você pega no pique, você não vai parar de ler. Então eu recomendo muito esses dois mangás pra vocês, Hardcore Leveling Warrior e Everlasting God of Sword.
Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, subscreve no canal. E é isso aí. Falou!